Olá pessoal, meu nome é Ângela Figueiredo, eu sou uma rendeira, eu tô aqui pra gente poder continuar nossa conversa do primeiro vídeo que se chama Por que é tão difícil a gente romper com sistemas de valores. Então vamos lá. No primeiro vídeo eu dei uma geral assim de falar como é que se formam os sistemas de valores e quais são as repercussões que eles têm na nossa vida. Até aqueles sistemas que a gente nem se dá conta, que eles estão, vamos botar assim, no nosso subconsciente. Então, eu retomei um pouquinho da questão social e falei bem pontual da família. Hoje eu quero me ater na questão família, pra gente entender por que às vezes a família é tão importante e por que pra gente é tão difícil romper com algumas questões que estão vinculadas à família, tá? Então vamos lá, voltando. Todo ser humano, desde pequeno, Bowlby já dizia isso na teoria do afeto, tem uma questão que se chama aceitabilidade social. A gente tem atitudes e a gente baseia muito as nossas atitudes no reforço externo, naquele reforço que a gente tem principalmente das figuras que valem muito emocionalmente pra gente, tá? Então, no nosso caso do que a gente tá falando aqui é a família núcleo, é aquela família que a gente nasceu. Ou seja, a gente tem o nosso temperamento, o nosso jeito de ser, o nosso jeito de pensar, mas a gente não pode esquecer que muito desse jeito foi construído dentro da família. E muitas vezes a nossa família já vem cheia de preconceitos. Uma das coisas que eu vejo que é mais difícil na vivência do consultório, na vivência do dia a dia, é a gente romper com sistemas de valores que são congruentes com o da nossa família origem. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, a minha família origem é toda de engenheiros, certo? Minha mãe é engenheira, meu avô é engenheiro, meu tio-avô é engenheiro, sendo que as minhas tias ainda são todas das exatas. Certo? Então, assim, para eu fazer psicologia, né, foi um rompimento no sistema de valores com a minha família. Por quê? Porque no tempo que eu me inscrevi no vestibular, por exemplo, eu me lembro, minha mãe estava numa viagem para fora do país, eu estava com a minha avó em casa e a minha avó me disse, era outra avó, não a mesma avó do outro vídeo, e a minha avó me disse, Ângela, fazer psicologia é um curso que não dá dinheiro, é uma profissão que não é bem uma profissão, tu deveria fazer algo que fosse mais palpável. Se tu quer psicologia, então o equivalente de psicologia sendo uma profissão é medicina. Na época eu tinha 17 anos, eu voltei até a URGS, troquei o que eu tinha posto no vestibular, eu tinha posto para psicologia, eu fui lá e troquei e botei de volta para medicina, porque a minha avó me disse que então essa era uma profissão validada, né? E por fim, na PUC, daí eu fiz psicologia, foi onde eu passei, e daí eu acabei cursando psicologia, né? O vestibular da URGS, confesso que inclusive eu dei alguma boicotada nele, porque medicina não era a minha questão. O que eu tô querendo usar com esse exemplo? Todo ser humano nasce com a ideia de ser aceito, como a gente estava dizendo. Então, às vezes, aqueles valores que vêm enraigados na nossa casa são os mais difíceis de quebrar. Porque aquelas pessoas que estão ali em volta são as que a gente mais dá valor e as que a gente mais ama. E às vezes, elas também podem ter ideias que necessariamente não são legais pra gente, que podem servir para elas, mas não podem servir pra gente. Ou seja, para minha avó, realmente medicina era a profissão mais legal que existia. Para mim, aquilo não fazia sentido nenhum. Na minha cabeça, eu queria trabalhar com pessoas e conversar com pessoas. Vou confessar para vocês que foi bem difícil fazer essa ruptura. Por quê? E aí vem o ponto 1 da dificuldade. É muito difícil a gente poder olhar no olhar dos outros, que mesmo que não seja por querer, aquele ar de reprovação. Ou seja, é difícil chegar em casa, usando o exemplo, e assumir: bah, vó, fiz psicologia porque apesar de não ter ninguém que eu conheço sendo psicóloga, pra mim isso é o que faz sentido. Segundo lugar, é muito difícil pra gente, na vida, encontrar qual é o nosso sentido. Porque às vezes nós mesmos temos dúvidas. Então, às vezes, na dúvida, a gente até acata aquele que já nos é imposto e que a gente sabe que de alguma forma funcionou. Certo? Então, nessa hora, o sistema de valores da nossa família, ele quase fica impregnado na gente. E tem mais uma coisa que com a família é difícil, que às vezes romper nos causa culpa. Porque ainda tem, e tudo isso, gente, não é pra dizer as famílias são más, as famílias são ruins, não. É pra dizer, as famílias também ficam fazendo uma manutenção, quase por uma questão de inércia da sua tradição. Por aquela questão de que aqui é o que a gente conhece, vamos ficar no seguro. Todo mundo acaba querendo pro filho, pro amigo, pro parente, aquilo que é seguro e aquilo que a gente pensa que é garantido que vai dar certo. Só que nem sempre é garantido para aquela pessoa. Então, o que a gente tem que ficar atento e o que é o ponto do vídeo de hoje? A gente não precisa botar fora a educação que a gente ganhou da família, mas é importante a gente se dar conta se os pontos e os valores que nos foram passados realmente nos representam.
talvez essa seja uma das tarefas mais difíceis da vida, porque às vezes a gente tem que poder discordar e se opor com aquelas pessoas que são as mais importantes no nosso dia a dia. Então, uma ideia para a gente começar a romper esse sistema de valores é poder começar a pensar naquilo que a gente aprendeu e ver se é isso que a gente quer reproduzir. Como é que é um bom exercício para a gente concluir e depois seguir isso? Um bom exercício é a gente pensar se o jeito que a gente recebeu a educação é o jeito que a gente quer dar educação. Abrindo o olho para o seguinte, a gente não pode partir de extremos. Por exemplo, minha mãe não deixava nada, então eu deixo tudo. Não são esses jargões que a gente está querendo buscar com essa reflexão. O que a gente está querendo buscar com essa reflexão é, bom, minha mãe não deixava nada, o que isso nem é verdade, mas só pra gente brincar, então eu não vou deixar tudo no meu filho, mas eu vou pensar o que me faz sentido deixar pro meu filho. Vou dar um último exemplo. Às vezes no consultório me perguntam, Ângela, é certo deixar namorado ou namorada dormir em casa com o filho? E a minha resposta, talvez ela atrapalhe mais do que ajude, sempre é, para a família de vocês, receber o namorado ou a namorada faz sentido dentro do sistema de valores de vocês? Ou seja, o mais importante é a gente ter um sistema de valores congruente, que a gente possa realmente adotar atitudes que sejam congruentes e que nos representem. Por exemplo, se for uma família onde o pai ou a mãe se importam muito, não adianta com a questão de receber o namorado, não adianta receber o namorado, porque vai receber o namorado de cara feia e assim por diante. Se for uma família que isso é legal, que as pessoas entendem, então que bom, assim podem receber o namorado de um bom jeito. Então só pra gente pensar, e uma pergunta para vocês poderem trocar comigo. Quantas vezes na vida, e se alguém quiser dar algum exemplo a gente vai agradecer, vocês conseguiram ou tiveram vontade e não conseguiram de quebrar com algum sistema de valores que veio da família de vocês? Ou, melhor ainda, vocês já pararam para pensar se os sistemas que vocês reproduzem de valores da família de vocês são aqueles que vocês realmente gostariam de reproduzir? Bom, estamos esperando as respostas e daqui a pouco a gente já traz um novo vídeo. Um abraço e até mais!